Bom, acabamos de orar e a gente confia nos efeitos da oração. Pedimos proteção espiritual, a presença dos amigos espirituais, mensageiros de Jesus. Com certeza eles estão conosco, nos mantendo em harmonia e em paz. O assunto que a gente vai comentar hoje, substituindo a Regina Martins, não é um estudo feito por nós. É um estudo em torno do passe, que recebeu esse título, Passe na Visão Espírita, mas ele foi preparado pelo Gerson para um seminário que ocorreu em Leopoldina, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, em 14 de setembro de 2014. Todos conhecem o Gerson, né? O Gerson é o presidente da Rádio Rio de Janeiro. E um mês depois, ele foi publicado nesse jornal, Correio Espírita, de outubro de 2014. É essa capa aqui. Não sei se alguém leu. Uma das matérias é essa, o passe na visão espírita. O texto é dele, apenas as ilustrações são nossas. Então, como eu achei esse assunto muito interessante, sempre oportuno, porque é uma prática muito comum na doutrina espírita, nas casas espíritas, a aplicação dos passes. E é interessante que a gente estude o que existe em torno do passe. Porque uns aplicam o passe, outros recebem o passe. Então tem duas visões. E quem é que na realidade dá o passe? É o médium? É um espírito? Então tem coisas. Como é que se recebe o passe? Como é que se aplica o passe? A doutrina espírita que trouxe o passe foi Kardec? Então essas coisas a gente vai ver abordadas nesse estudo do Gerson. E ele começa exatamente pelas origens do passe. Será que o passe é recente? Será que ele já existe há muito tempo? O Gerson pesquisou e ele encontrou fontes bastante antigas que confirmam a prática do uso do passe nos processos de socorro às criaturas que apresentavam a saúde debilitada. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, existe uma psicografia do Chico Xavier, existe uma citação no capítulo 59, confirmando que no Egito de Ramsés, em torno de 1.300 anos antes de Cristo, um velho papiro ensinava: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então a gente vê aqui a prática da imposição da mão sobre o doente, aliviando a dor, com reforço de afirmação. Isso em 1.300 a.C., no tempo de Ramsés. Outras fontes. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. E Jesus praticou muito a imposição das mãos. E ele curava. Ainda, origens do passe. Então, de novo, lhe impôs as mãos sobre os olhos, e ele enxergou em redor, e foi curado, e discerniu tudo nitidamente mesmo ao longe. É a chamada cura do cego de Betsaida, registrada por Marcos 8, 25, realizada por Jesus. Aqui tem uma ilustração que confirma. Outra fonte. E pôs as mãos sobre ela, e imediatamente levantou a cabeça. Essa é uma passagem registrada por Lucas, realizada por Jesus, pouco conhecida, que é a chamada a cura da mulher recurvada.
Ali tem uma ilustração que mostra ali, ó, a situação da mulher diante de Jesus, quando ela ergueu-se após a imposição das mãos por Jesus. Ela realmente ali dá para perceber que ela está bem recurvada, a coluna está bem em curva, né? E ela devia sofrer bastante. E normalmente a coluna provoca dores muito agudas. Ainda outra citação sobre a origem do passe. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes trouxeram. E ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Essa passagem está em Lucas 4,40. Também tem uma ilustração ali com muitas pessoas sendo levadas diante de Jesus para receberem o benefício e receberem a cura. O fiel a mim fará as obras que eu faço e fará maiores que elas. Essa não diz diretamente ao passe, mas diz que nós seríamos agentes também de tudo quanto Jesus realizou. Está em João 14, 21. Nós poderíamos fazer o que Jesus fez e obras maiores ainda do que as que ele realizou. Como que autorizando e incentivando, estimulando para que nós também realizássemos aquilo que ele conseguia realizar. Logicamente dentro das nossas possibilidades. Não equiparando a ele. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, pela psicografia do Chico, ele diz o seguinte no capítulo 153. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornaram-se instrumentos da divina misericórdia. Então, já naquela época, não era apenas Jesus que realizava essa prática. Os apóstolos também repetiam os mesmos procedimentos e conseguiam curas em nome do Senhor, de Jesus. Continua ele. Atualmente, no cristianismo redivivo, ou seja, no espiritismo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Aqui tem várias coisas interessantes que a gente precisa destacar. Então, o que o Espiritismo faz? Simplesmente dá continuidade àquilo que Jesus trouxe no seu Evangelho quando esteve entre nós pessoalmente. E quem, na verdade, atua é o plano superior, a espiritualidade superior, através dos doadores para os beneficiários. Realizando o quê? Essa transfusão de força psíquica que caracteriza o passe. Então, o passe, na verdade, é uma transfusão de força psíquica. Psíquico está ligado à psique, à mente. A mente é a sede do espírito. Então, mais uma vez a gente vê aqui reforçado que nós devemos utilizar esse recurso não para curar, porque seria pretensão, e a gente não tem essa capacidade, não tem autoridade para interferir nos processos reencarnatórios de cada um, mas para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, quem aplica o passe, ou quem recebe o passe, deve estar consciente de que não vai obter a cura, mas pode obter o alívio, a amenizar os seus sofrimentos e poder desenvolver valores e cumprir deveres para que se eleve na jornada evolutiva do espírito. Termina Emmanuel assim, essa mensagem.
Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Aqui tem um destaque, porque a gente está muito ligado à exterioridade. E a gente fica atento a formas de aplicação do passe. Uns aplicam com movimento rápido, outros aplicam com movimento lento, uns se detêm em determinada região, outros fixam apenas as mãos, não movimentam. Então, a gente tem que se abster de fórmulas. Não importa a fórmula exterior, importa a essência do serviço do passe. O que está acontecendo naquele momento é o que a gente vai tentar ver. Então, o que na verdade representa o passe? Qual é o conceito? O que significa o passe? Quer dizer, na mensagem anterior a gente já teve uma demonstração. Emmanuel, no livro Consolador, Psicografia do Chico Xavier, na questão 98, é perguntado o seguinte a ele: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E Emmanuel responde: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, a resposta é comparativa. Já que a gente entende o que significa a transfusão de sangue, a gente pode, comparativamente, entender o que representa a transfusão de energias através do passe. Não são energias apenas que interferem no organismo, são energias que ele confirma, psíquicas, que concentram a componente material e a componente espiritual, porque são energias da mente, do espírito, e elas têm uma fonte ilimitada, que são as forças espirituais, ou seja, de onde promanam essas energias ou essas vibrações? Do fluido universal, que é a matéria elementar que compõe naquela trindade original, Deus, Espírito e matéria. A fonte da matéria é o fluido universal. Então, o fluido, com suas combinações e suas derivações, é que sustentam a vida material. Então, esse fluido é ilimitado, porque é obra de Deus. Assim como a gente está imerso no ar, na atmosfera, os espíritos estão imersos no fluido universal, manipulando esse fluido, chegando até nós de formas combinadas para atender nossas necessidades. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, ele tem uma definição muito próxima daquela trazida por Emmanuel, no Consolador. Diz ele o seguinte, que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Ele traz esse complemento que ajuda a gente a entender um pouquinho o efeito do passe. Onde que as energias vão atuar? Na célula. Complementa ele assim: vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Então, aqui, por esse texto de André Luiz, a gente percebe que o passe tem uma dimensão maior do que simplesmente aquela prática. Existem princípios orientando toda essa prática.
Então, sendo tudo na vida espírito e a mente que está como que coordenando toda a vida, a mente interfere no processo, na emissão e na recepção dessas energias. E essas energias vão alterar o campo celular, ou seja, esse elemento, essa unidade minúscula que é a célula. E a célula é a unidade que estrutura qualquer organismo vivo. Eu peguei essa ilustração na internet, é o modelo de uma célula animal. A gente aprendeu lá no ginásio, na biologia, né, que a célula é composta de membrana, citoplasma e núcleo. E quem não se aprofundou nessa área ficou nesse nível de conhecimento. Mas é muito mais do que isso. Ali tem a fonte da vida material, tem a fonte da vida orgânica. No núcleo existem componentes microscópicos que mantêm a nossa perpetuidade, que dá origem à vida, desde a célula ovo até a formação das células tronco e as células derivadas específicas que vão realizar funções específicas para manter a vida no organismo que nos sustenta. Existem em nós, no corpo humano, em torno de 10 trilhões de células. E aquela unidade é a unidade da vida. E naquele campo vai atuar a energia que a gente recebe ou aplica através do passe. E ali tem o DNA, tem o cromossoma, tem os genes, e ali tem a perpetuação, a manutenção da vida. E cada componente daquele ali tem uma função. E esse elemento é um elemento vivo, é a unidade da vida. E ele, como todo ser vivo, ele repete aqueles estágios que a ciência descreve como sendo característico da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a célula nasce, a célula cresce, a célula reproduz e a célula morre. Ela se nutre, se alimenta, absorve energia e libera energia. Então, ela completa o ciclo da vida na unidade mínima. E o passe interfere nesta célula e existem 10 trilhões de células no organismo que nós utilizamos. Então, é naquele nível microscópico que as energias vão atuar. Não somente, isso é um exemplo mais próximo, mas a gente não pode, a gente vai ver adiante, a gente não pode esquecer que nós não somos só corpo físico. Nós temos o perispírito. E o perispírito tem uma formação semelhante ao corpo físico, porque ele é o molde desse item, desse componente do corpo. Então, a cada célula do corpo tem uma correspondente no perispírito. E o recurso para chegar ao corpo passa pelo perispírito. Como é que é a emissão e a recepção do passe? Ainda nos domínios da mediunidade, no capítulo 17. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. A gente vai vendo a complexidade do passe. Então, o passe ajuda a criatura para que ela se ajude a si mesma, porque ela tem o governo da sua saúde ou o desgoverno, que aí provoca a doença. E
é importante saber receber o passe, para que a mente absorva essas energias, distribua de forma harmoniosa, para que elas realizem o efeito que devem. Porque a fonte é divina. Mas o sol ilumina a todos. Como cada um recebe o sol? De forma diferente, com a sua capacidade de recepção. Então a fonte é ilimitada e inesgotável. Mas cada um vai absorver de uma maneira diferente como vibrar mentalmente. Por isso ele fala assim, a mente reanimada. A mente abatida, a mente que rechaça, resistente, refratária, simplesmente vai sair do passe como entrou, não sentindo nenhum efeito. Ou então o efeito vai ser breve e passageiro. No Consolador, na questão 99, foi proposto para Emmanuel como deve ser recebido e dado o passe. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer toda a vida que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Isso a gente já sabe, que não se toca no paciente. Agora, a fórmula varia. A gente já tinha visto antes que não há fórmula exterior. Tanto para quem dá como para quem recebe. Sentado, em pé, deitado, de olho aberto, de olho fechado, orando, pensando na morte da viúva, depende de cada um. O efeito vai ser correspondente, né? Não existe fórmula que deva ser seguida religiosamente, porque senão não haverá resultado, né? A questão é de confiança. Se alguém está aplicando um recurso, tem que ter confiança que está utilizando para o bem, e quem recebe tem que ter a confiança de que vai ter os efeitos desejados. É um caso que é citado nesse livro, que André Luiz está com seu assistente Aulus visitando uma casa espírita. E ele conhece dois passistas, a Clara e o Henrique, são trabalhadores daquela instituição espírita. E a equipe espiritual está com o Aulus orientando Hilário, orientando André Luiz nas atividades que são realizadas naquela casa. E André Luiz vai e relata isso para nós. Então ele cita que das mãos de Clara e Henrique, que são os médiuns passistas, irradiavam-se luminosas chispas, isso no ato da aplicação do passe, comunicando-lhes vigor e refazimento. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância, ou seja, sem tocar nos pacientes, aplicados a reduzida distância, penetravam assim mesmo a aura dos doentes, por indução, provocando modificações imediatas. Os passistas afiguravam-se como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão espiritual Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Ou seja, a Clara e o Henrique estavam dando passes e recebiam as energias da equipe espiritual. O Conrado e seus colaboradores, que eram os espíritos que orientavam o serviço, transmitiam as energias pela cabeça do Carlos, da Clara e do Henrique, e energizavam os dois, que se assemelhavam a duas pilhas humanas, e a partir das mãos a energia fluía para os pacientes, irradiando luz, sem que eles tocassem ninguém. Então, esse é o processo visto pelo lado da espiritualidade, com um componente que nem todos vemos, porque a gente só vê excesso dos videntes,
A gente só vê o que acontece no lado material, mas esse detalhe está sendo dado pelo plano espiritual, observando os dois planos durante a aplicação do passe. Continua ele. Aí André Luiz pergunta para o Aulus: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Aí o Aulus explica, que é o instrutor: não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, assim como algo é exigido de quem recebe o passe, também algo é exigido de quem aplica o passe. Então, o pensamento do médium interfere no processo, na fluidez das energias que são recebidas da espiritualidade. Ela circula pela cabeça do médium, vai até as mãos para que ela chegue no paciente. Tanto o pensamento de quem emite ou de quem aplica o passe, como o pensamento de quem recebe, interfere no processo. Então, se o médium não estiver preparado, consciente, equilibrado, com a mente em harmonia, com a saúde em dia, o efeito não vai ser benéfico. Então, é uma responsabilidade para quem aplica, porque a energia que está retida no médium vai ser transmitida para o paciente. Se ele não estiver bem, física e espiritualmente, ele pode gerar uma desarmonia naquele que está recebendo essa transfusão de energias psíquicas. Então, o médium, primeiramente, tem que ter saúde boa, boa alimentação, pensamento equilibrado, conduta moral reta, para que nessa integração com a espiritualidade superior, ele possa ser o melhor veículo para a transmissão dessas energias que vão agir em benefício do paciente, que traz uma necessidade. E aquele que recebe também deve receber com confiança, com boa vontade, com fé, crendo que aquelas energias vão lhe trazer benefícios. E, preferencialmente, em estado de oração. Adiante a gente vai ver essa citação. Por que aplicar o passe? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala na pergunta 70, ele diz que a quantidade de fluido vital varia em cada indivíduo. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. O que é o fluido vital? O fluido vital nada mais é do que uma modificação do fluido cósmico universal que mantém a nossa vitalidade, sustenta a nossa vida. É energia que nos mantém o organismo ativo e saudável. E esse fluido, ele é adquirido e ele é dispendido. Algumas pessoas têm mais vitalidade do que outras. Algumas atividades despendem mais fluido vital, atividades físicas e mentais. A gente pode absorver fluido vital pela alimentação, por outras substâncias que nos renovem essa carga, essa capacidade. Mas no esgotamento, a gente se debilita. E talvez o passe venha a suprir essa carência. Porque aquele que pode, que guarda com mais intensidade e pode transmitir para outro, ele supre a deficiência daquele outro. Então, isso é lei natural. Na 424, Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, por meio de cuidados dispensados a tempo,
podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Imagina alguém que está sem vitalidade, sem fluido vital, ou nos instantes próximos da morte física, e alguma coisa poderia ser realizada para que se evitasse a extinção da vida? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, é uma confirmação de que a gente pode transmitir fluido vital de um para o outro e até preservar e prolongar a vida. E foi assim que aconteceu naquela passagem evangélica da ressurreição de Lázaro. Quando as irmãs foram buscar Jesus, que estava distante, para curar o seu irmão Lázaro, Marta e Maria, e Jesus passou dias para atendê-lo, sabendo que não havia o desligamento do laço fluídico, que Lázaro estava vivo, não havia desencarnado. Era uma questão de carga de fluido vital. 3 dias depois, ele vai, acho que é Betânia que acontece isso, ele vai e impõe as mãos sobre Lázaro e transfere a Lázaro uma carga maior de energias vitais, e Lázaro ressuscita. E muitos acham que isso aí foi um milagre. Quais são os fundamentos doutrinários que confirmam a aplicação do passe, o recurso do passe? Está no campo da mediunidade curadora. Na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec diz o seguinte, sobre mediunidade curadora: que a mediunidade curadora se exerce pela ação direta do médium sobre o doente, com a ajuda de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Todos nós temos essa carga de energia que a gente pode utilizar em benefício do outro, em benefício próprio do outro, que é o magnetismo, que é uma energia natural, uma energia estática, que é característica de todo ser vivo, assim como a energia elétrica, que é dinâmica. Então ele diz, quem diz médium, diz intermediário. Há esta diferença entre o magnetizador e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal, e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. Então aqui a gente já vê que tem a componente do encarnado e a componente espiritual, porque pode haver transferência de energia de uma pessoa para outra sem haver interferência da espiritualidade. Apenas magnetismo humano. Mas pode também haver interferência da espiritualidade e o magnetizador funcionar como médium. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. Aquele que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem, pois, 2 fontes muito distintas: os espíritos encarnados, nós, e os espíritos desencarnados. Daí, existe a classificação dos passes, que Kardec colocou na Gênese. No capítulo 14, item 33, pela ação magnética, Kardec classifica o passe de 3 maneiras. A primeira é quando é utilizado o próprio fluido do magnetizador, ou seja, do encarnado. Então, é o magnetismo humano que está sendo transferido de uma criatura para outra. É um tipo de passe. A segunda maneira, que é o segundo tipo de passe, o fluido usado é o fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado. Ou seja, é o espírito atuando sobre o encarnado sem médium. Então, é o magnetismo espiritual.
Nós recebemos passes diretamente dos espíritos, sem que haja um médium intermediando o processo. Os espíritos atuam diretamente sobre nós. Alguns percebem, outros não. E o terceira maneira é a ação combinada. São os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que passa a ser o veículo, ou seja, passa a funcionar como médium, serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. Então, os espíritos se utilizam de um médium, passa o fluido espiritual pelo médium, conjuga com o próprio fluido vital do médium, que é passado para o paciente. Esse é o passe que normalmente se aplica nas casas espíritas. Existe o passe humano e o passe espiritual só os mais sensíveis conseguem perceber, porque não há médium, não há uma ação ostensiva objetiva. Nós não sabemos quando os espíritos estão nos aplicando passe diretamente, sem médium. Quem tem mais sensibilidade percebe, quem não tem não percebe, mas sente os efeitos. Bom, a cura. A cura é um ponto que incomoda muito, porque ninguém tem saúde perfeita. Todos temos alguns incômodos, trazemos diagnósticos diversos, sintomas diversos, e a gente busca a cura, porque o que nos incomoda merece providências para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Então, a cura é sempre buscada por vários processos. Isso é milenar, desde que o homem existe, né? E será que a gente obtém a cura pelo passe? Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 135, Kardec esclarece, quer dizer, não Kardec, os espíritos superiores esclareceram através de Kardec, que nós, o homem, nós somos compostos por 3 partes essenciais. A gente citou isso no início, né? Nós somos um ser trino, né? Uma composição tríplice. Nós somos compostos pelo corpo, que é o ser material, animado pelo princípio vital. Porque o corpo tem vida ou não tem vida. O que sustenta a vida do corpo é o princípio vital, né? Somos a alma, ou seja, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação temporária, né? O espírito encarnado é classificado como alma. E entre o corpo e o espírito existe o perispírito, que liga a alma ao corpo, porque são naturezas diferentes. O espírito tem uma origem, o corpo tem outra origem, distintas. E precisa haver um elemento de ligação entre o corpo e o espírito, é o perispírito. Assim como existe no fruto, isso é a ideia, não sei se de Kardec, se inspirada pelos espíritos, essa designação perispírito foi um neologismo criado por Kardec, baseado nessa comparação com o fruto. O germe, o perisperma e a casca. Ali a gente tem a parte externa, pegando o abacate como exemplo, a parte externa, a casca, seria correspondente ao corpo físico. A semente, ou seja, o núcleo, a essência, seria o espírito. E entre o espírito, que é a semente ou germe, entre o espírito e a casca, existe aquela camada intermediária que é o perisperma. Então, Kardec aplicou essa comparação à nossa composição e chamou de perispírito esse corpo intermediário. No livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz ditou para Chico Xavier e Valdo Vieira, a gente tem informações adicionais sobre o perispírito e os centros de força ou os centros vitais desse perispírito. São os pontos de ligação mais fortes
com o corpo humano, com o corpo físico. Então, a gente sabe que o perispírito é ligado ao corpo, célula a célula, átomo a átomo. É uma integração muito plena. Mas existem pontos de ligação mais fortes, são chamados centros de força ou centros vitais, né, que se ligam aos plexos do corpo físico e governam todas as atividades do organismo humano. O mais importante deles é o centro coronário. A gente vai ver que ele fica lá no alto da cabeça, né? Ele assimila os estímulos do plano superior, orienta a forma, movimento, estabilidade, metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma. Então, ele é o centro fundamental. No processo de desencarnação, ele é o último centro a ser desligado. Começa pelas extremidades e o último a ser desligado é o centro coronário. Então, a gente tem ali 7 centros de força. O coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastrogenésico. São ligações mais fortes entre o perispírito e o corpo. E o coronário coordena todo o metabolismo orgânico. Então, é como que o gerente do funcionamento. Por isso, e ali também, na área do cérebro, é que está a mente. A ligação mais forte da mente, que é espírito, com o cérebro, que é corpo, está ali naquela região. Daí, por ali é que circulam as energias. No perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. A gente poderia até dizer trilhões, porque a ciência já detectou que existem 10 trilhões de células. Então, esses seres microscópicos estão sob a coordenação da mente através dos centros de força do perispírito. Todas as alterações apresentadas no perispírito verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, de acordo com a mente que o maneja. Então, os processos são complexos. Não é apenas simples imposição de mão e 1 segundo, 1 minuto de recepção. Tem todo um processo ali acontecendo com bases em seres, em unidades microscópicas e atuando numa infinidade de áreas, porque do centro coronário partem energias que vão se distribuir e as células desempenham funções diferentes. Células musculares, epiteliais, células do coração, os neurônios, cada uma tem uma função específica, própria, e uma desarmonia provoca a desarmonia nas outras. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz que, atuando nos centros do perispírito, por vezes, efetuamos, ou seja, a espiritualidade superior, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. É por vezes. Efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas, mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora. Que mente? Na mente de quem aplica o passe ou na mente de quem recebe o passe? Ou nas duas? Né? E por que não sempre? Por vezes. Porque a gente viu que quem governa a criatura, né, é a sua mente, através da sua vontade com os pensamentos que ela emite. Que natureza de pensamento estamos emitindo? De forças estimulantes, saudáveis ou doentias? Né? Assim que Jesus atuava, né? Quando ele aplicava aquelas orientações aos doentes, né? Levanta-te e anda.
Nem Jesus curava sempre. Quantos curados voltaram a adoecer? Joana de Ângeles transmitiu uma mensagem para Edivaldo lá na Áustria, em 24 de maio de 2001, falando sobre cirurgias espirituais. Tem uma coisa interessante aqui. Ela fala que os resultados que se podem obter através dos procedimentos cirúrgicos por meio dos médiuns operadores, são aqueles médiuns que fazem cirurgias espirituais, também se podem conseguir por meio da oração, da terapia dos passes, da água fluidificada, dos inesgotáveis recursos de que dispõem os missionários do bem no plano espiritual. Às vezes a gente acha que passe é insuficiente, que o nosso problema é muito grave, que só uma cirurgia, e às vezes nem a cirurgia da medicina tradicional humana. A gente tem que procurar um médium curador, existem tantos aí, nem espíritas, né? E muitos recorrem a esses médiuns que fazem esses procedimentos cirúrgicos porque acham que é o único processo que vai lhes trazer a cura ou a melhoria. E a Joana diz que não, que também os resultados podem vir pela terapia dos passes, pela oração e pela água fluidificada. E a água, inclusive, a gente não vai citar, porque a gente vai passar da hora. Quantas vezes o Dr. Bezerra orientava os pacientes que não tinham dinheiro para comprar remédio, para que em casa orassem e pedissem para que a água fosse magnetizada e quando bebiam ela estava com gosto de remédio e tinham a saúde melhorada, né? Não adianta citar que não vai dar tempo. Ante a necessidade de qualquer terapia acadêmica, aí é a medicina tradicional, alternativa ou mediúnica, torna-se imprescindível a transformação moral do paciente para melhor. Então não depende apenas das energias que a gente recebe, ou do médium que aplica, ou do recurso que está sendo oferecido. Depende do paciente que recebe esses benefícios. E a técnica, rapidamente. Isso é mais para quem aplica o passe, né? Mas também é bom para quem recebe entender as técnicas do passe. Podemos dividir as técnicas do passe de duas maneiras. Primeira maneira, pela simples imposição das mãos, embora a gente saiba que não é essa a questão principal, porque a fórmula exterior é variável, né? Pode haver o passe aplicado pela simples imposição das mãos sobre a cabeça da pessoa sem tocar, ou seja, sem movimento. Os fluidos atingem o centro coronário, que está no alto da cabeça, que distribui a energia para os demais centros vitais, vitalizando o corpo físico. É uma maneira de aplicar o passe. Ali a gente tem uma ilustração. Não se sabe se Jesus estava movimentando as mãos, mas ela está imposta sobre a cabeça do paciente. E assim também no passe que a gente aplica na casa espírita, pode haver simplesmente a imposição das mãos. Se alguém receber um passe desse tipo, não estranhe. Porque também vai muito da intuição do médium, da assistência espiritual que está junto a ele e da situação do paciente. Às vezes, alguns passes devem ser feitos apenas com a imposição das mãos sobre a cabeça. Não significa que ele não vai ter efeito se não houver movimento. O Divaldo e o Zé Raul escreveram o livro Diretrizes de Segurança. Eles citam um trecho interessante sobre essa questão. As energias penetram o centro coronário, são distribuídas e vão atingir as áreas carentes. Se estivermos com uma problemática cardíaca, por exemplo, não haverá necessidade de aplicarmos as energias sobre o músculo cardíaco, porque aquele centro lesado vai absorver a quantidade de recursos fluídicos que necessita. Ou seja, mesmo que o problema seja no coração, não há necessidade que a mão seja imposta sobre a área do coração. Ela pode ser imposta sobre o coronário e a energia flui até o coração.
E aí, aqui é a comparação. Do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé e tomamos um analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé logo passa. O remédio não foi aplicado na ponta do pé. O remédio foi ingerido e foi para o estômago. E a dor na ponta do pé passou. Né? A segunda maneira da aplicação do passe, da técnica, é com movimentação das mãos, ao longo do paciente, sem tocar, sempre sem tocar. O passista não deve ter objetos junto aos braços, bijuteria, joias, relógio. Ele deve se abster disso tudo para não desconcentrar. Não que isso vá interferir no processo, mas ruídos podem incomodar na aplicação do passe. E quando se movimenta as mãos, você pode movimentar de forma longitudinal, transversal, circular, perpendicular. Cada passe desse, ele tem um efeito específico que não necessariamente vai modificar o efeito, mas, dependendo da intuição, da sensibilidade do médium, ele pode usar um recurso mais específico diante de uma situação também específica do paciente. Ali é só uma ilustração indicando que as mãos estão sendo movimentadas ao longo do corpo do paciente, que também não precisa necessariamente estar sempre sentado. Pode estar em pé, pode estar deitado, de frente, de costa, isso independe. Isso está no livro do Jacó Mello. Aí, para a gente encerrar, vou citar 2 casos. São casos interessantes. Um é o passe espiritual. É aquele passe que a gente talvez tenha recebido e receba e não tenha nunca se percebido disso. Esse caso está descrito como o apelo de uma mãe evita suicídio da filha. Essa mãe está desencarnada e está acompanhando a filha ainda encarnada, prestes a se suicidar. Ele está no livro Ação e Reação, que André Luiz ditou a Chico Xavier. Então, o resumo é o seguinte: Luísa é a mãe desencarnada, pede ajuda para a filha Marina, que pretende se suicidar naquela noite. A equipe espiritual encontrou Marina, a filha, diante de um copo de veneno. Então, a mãe está muito preocupada porque naquela noite a filha vai se suicidar. Então, ela pede ajuda à equipe espiritual que vem atender a Luísa, a mãe, socorrendo a Marina para que ela evite o suicídio. O que acontece? Aí vai haver uma interferência direta da espiritualidade sobre o espírito encarnado. Então, o benfeitor espiritual Silas estendeu-lhe os braços, envolvendo-a, ou seja, envolvendo a Marina, em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Então, a atuação direta, o passe direto, passe espiritual. Silas administrou-lhe passes magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez com que ela mesma, num impulso irrefletido, batesse com força no copo, derramando veneno. Isso é fato, e talvez a Luísa, ou melhor, a Marina, nunca tenha se dado conta de que ela derrubou o copo sob a influência do Silas, atendendo solicitação da sua mãe, que queria evitar que ela cometesse o suicídio. Aqueles movimentos assim, eventuais, aleatórios, bateu e o copo com veneno caiu e o suicídio foi evitado. Isso é um passe espiritual. Interferência da mãe, intercessão da mãe que acompanhava a filha numa dificuldade. Um exemplo de passe espiritual. E o outro, esse é mais interessante talvez, é o passe alivia a hepatite. A senhora foi à casa espírita cuidar da hepatite.
infecção no fígado. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, narrado por André Luiz, através do Chico. Conrado, que é o instrutor desencarnado, impondo a destra, mão direita, sobre a fronte da médium Clara, lembra? Clara já foi citada naquela outra passagem, né? Uma das médiuns da Casa Espírita, e acho que o outro era o Henrique. Então, Conrado, impondo a mão direita sobre a fronte da médium Clara, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado. Então você vê que aqui não foi imposição de mãos, foi movimentação de mãos em passe longitudinal, desde a cabeça até a área do fígado do enfermo. Inspiração da espiritualidade superior. O que aconteceu? Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral, ou seja, chegou na área do fígado. Então, uma substância luminosa, descendo em fios suaves, finos, chegou até o fígado. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica. Um incômodo de ser forte, e ela sentiu o alívio, e a expressão dela deu a perceber. E retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria. Então aqui foi uma aplicação de passe numa senhora que teve a sua dificuldade aliviada. Mas será que ela ficou curada? Será que ela voltou? Será que ela voltou e procurou a mesma médium, achando que o recurso veio da Clara? A gente tem que se abster de tudo isso. Isso são vinculações que nós fazemos que não tem base nenhuma, né? Porque o recurso não é só do médium. O recurso é divino, é da espiritualidade, né? E será que ela teve a cura? Aonde a conduta dela interferia na sua hepatite? Aí vem o outro lado, que às vezes a gente custa a se reconhecer. Como é que surgiu a hepatite nessa senhora? A hepatite nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Então, em casa, ela tinha atritos constantes, cólera, irritação. Então, o comportamento dela acabou provocando nela própria a inflamação do fígado, a hepatite. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite. Então a hepatite dela não vai ser curada nunca, porque é renitente, reincide. Ela repete o comportamento, o corpo se ressente. Ela vai tomar passe, recebe o alívio, volta para casa, se irrita de novo, dá acesso de cólera, volta a hepatite. Então, se não houver o entendimento da vida no aspecto mais geral, não adianta o recurso que vai aliviar uma dor no corpo, uma desarmonia. Então, a gente tem que saber se conduzir, entender esses processos, porque não é o corpo que merece o nosso cuidado maior. É a nossa conduta moral. O corpo é apenas um veículo que a gente vai abandonar um dia. Pode ter tido saúde ao longo, na maior parte do tempo da nossa vida, pode ter sido um corpo doente durante a maior parte do tempo, mas o benefício que a gente teve durante aquela experiência. Então, para a gente encerrar, vamos lembrar daquela citação da Joana. Ante a necessidade de qualquer terapia acadêmica, não é que a gente vai se como é que diz? Desatender das necessidades do recurso que a ciência nos oferece. Mas, ante a necessidade de qualquer terapia acadêmica, alternativa ou mediúnica, torna-se imprescindível a transformação moral do paciente para melhor.
Se a gente não colaborar, a gente não melhora. É a gente que vai se autoajudar, a gente que vai se autocurar e a gente que vai se autotransformar. Muito obrigado a todos. Muita paz.